Estudantes da rede estadual de ensino poderão contar em breve com carteira de estudante digital. Proposta foi apresentada na Assembleia e será encaminhada agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputado, hoje o senhor apresenta um projeto de lei que ele fala sobre a carteira do estudante, né? O que vai mudar? O que vai mudar é a questão da gratuidade. Existe, inclusive, uma medida provisória do governo federal para que essa gratuidade acontecesse, mas não foi votado a tempo, né? Não foi instituída e criou essa lacuna para que os estados possam fazer essa legislação. Então, nós vivemos num tempo de tecnologia onde os nossos jovens eles acessam telefones, internet, e a gente acredita que já precisa avançar nesse quesito. E a nossa proposta é do lançamento da carteira de identificação estudantil no Mato Grosso do Sul de forma gratuita e digital, para que eles, no caso os estudantes, possam ter direitos, manter os seus direitos e também não ter que pagar pela aquisição da sua carteirinha, é o que acontece hoje. Conhecida como Carteira Verde e Amarela, a medida provisória 905, adotada no ano passado pelo governo federal, faz uma série de alterações na legislação trabalhista, justificada na necessidade de adequações ao atual cenário da empregabilidade brasileira. Uma das mudanças, no entanto, retira multas que eram utilizadas para investimentos em entidades que atendem pessoas com deficiência. O deputado Pedro Kemp, do PT, encaminhou uma indicação solicitando à bancada federal de Mato Grosso do Sul atenção especial no sentido de rever trechos do artigo 21 da medida provisória 905 de 2019, que centraliza esses recursos por parte do governo federal. Nós estamos pedindo à bancada federal do Mato Grosso do Sul para se posicionar contra alguns incisos e artigos da medida provisória 905 do governo federal, que retiram a autonomia dos tribunais regionais do trabalho nos estados de aplicarem recursos que são recolhidos de multas, de termos de ajustamento de condutas não cumpridos. Esses recursos que ficavam nos estados, eles eram aplicados em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, como, por exemplo, instituições de educação especial e também escolas públicas. Eu, particularmente, participei já de inaugurações de reformas, de instalação de parques infantis em escolas, também entrega de equipamentos para entidades que atendem pessoas com deficiência, que foram adquiridos com esses recursos, dessas multas trabalhistas. Então, nós agora estamos preocupados que a medida provisória 905, ela remete esses recursos para um fundo único, de âmbito nacional. E aí os estados perderiam a autonomia para aplicar esse dinheiro nas entidades sem fins lucrativos. Último relatório quadrimestral da saúde de 2019 e o balanço de todos os investimentos na área no ano passado foi apresentado pelo governo em reunião organizada pela Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu audiência pública para receber os relatórios de prestação de contas da Secretaria de Saúde do Estado. O encontro foi pautado pelas atividades desempenhadas pela pastas no último quadrimestre de 2019. A comissão é presidida pelo deputado Antônio Vaz, que falou sobre a dinâmica da audiência, cuja realização é determinada pela Lei Complementar 141, que regula o financiamento mínimo da saúde pública no Brasil. A Secretaria de Governo do Estado estará apresentando o quadrimestre do que foi aplicado na saúde. Então é muito importante, nós vamos trazer a essa casa a discussão para que a população também venha saber do que está sendo gasto na saúde, investido na saúde.
O secretário de Saúde, Geraldo Rezende, participou da audiência, contextualizando os números apresentados por sua equipe, que revelam um crescimento de 13% dos investimentos na área em relação ao quadrimestre anterior. Entre maio e agosto foram destinados 483 milhões de reais. Já entre setembro e dezembro do ano passado, foram 555 milhões de reais repassados à secretaria. Um ano muito trabalhoso, mas um ano de grandes conquistas. Foi 2019. Acho que na história do Mato Grosso do Sul, nos 42 anos, nunca se captou tantos recursos como fizemos o ano passado. Agora nós temos que ter a capacidade de gastar esse recurso, de fazer com que possamos dar um salto de qualidade na saúde pública. Essa é a determinação do secretário de Saúde e é a cobrança que o governador Reinaldo Azambuja nos tem feito. Quem esteve no plenário também pôde ouvir em primeira mão sobre o atual estágio dos casos suspeitos de coronavírus no estado. Houve um caso suspeito que, infelizmente, o rapaz jovem, irônico, manifestou na rede de forma até inadequada e que nós entendemos que deveria ser feito conforme preconiza o protocolo celebrado entre as secretarias de Estados e o Ministério da Saúde, que ele ficasse em isolamento e fosse coletado os exames para fazer a triagem aqui no LACEN e outros exames para ser feito no Instituto Adolfo Lutz, que é o instituto de referência para o diagnóstico preciso do coronavírus. Aqui em Mato Grosso do Sul foi feito rastreamento de todas as síndromes respiratórias que nós temos condições de fazer, 8, e todas mostraram negativas. Também encaminhamos para o Instituto Adolfo Lutz 5 novas amostras de casos que a gente pode catalogar como suspeitos. Já descartamos 3 casos que foram diagnosticados como síndrome viral pelo influenza A e estamos encaminhando esses casos para São Paulo para que a gente possa, de fato, tranquilizar a população do Mato Grosso do Sul. A próxima reunião, prevista para março, tem como objetivo receber o relatório anual da secretaria. É lei em Mato Grosso do Sul. Unidades de saúde deverão sempre informar a população sobre seus direitos em caso de violência sexual. A reportagem é de Paulo Radanés. Desde 2018, vale no Brasil a Lei do Minuto Seguinte, que basicamente criou um sistema de proteção jurídica para as vítimas e para as testemunhas de violência sexual do nosso país. Agora, quase 2 anos depois, a Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado professor Reinaldo, resolveu dar uma força a mais para que essa lei seja cumprida à risca. Todas as unidades de saúde do estado são obrigadas a divulgar a existência dessa lei por meio de cartazes afixados nessas unidades. Por isso a gente veio aqui na UPA do Coronel Antonino, onde cerca de 300 pessoas passam todos os dias para saber o que eles estão fazendo para se adaptar a essa nova lei. É fundamental que a população saiba que, em casos de violência sexual, deve-se procurar imediatamente qualquer posto de saúde 24 horas. São nessas unidades que nós vamos ofertar os medicamentos corretos, as vacinas e o tratamento adequado para esses casos. Nós temos, por exemplo, um tratamento que previne a AIDS e que são ofertados nos postos de saúde 24 horas. E o paciente deve procurar o mais rápido possível as UPAs e os CRS para que ele receba o tratamento adequado. Agora vamos lá para a Assembleia Legislativa ouvir do deputado por que ele propôs essa lei. E Mato Grosso do Sul, proporcionalmente falando, é um dos estados que tem assim o maior índice de violência contra a mulher. E, portanto, apresentamos esse projeto de lei que se tornou a Lei 5.394 de 2019 para que todo estabelecimento de saúde que tenha o convênio com o SUS tenham ali um cartaz falando de uma lei federal que trata dessa questão do minuto seguinte sobre alguma mulher que passar por uma violação. Nesse cartaz vai estar especificando todo o direito que ela tem
todos os remédios que ela precisa tomar para que ela venha evitar de ter uma sequela e de ter um trauma ainda maior. Portanto, acredito que essa lei ela vem num momento importante do Mato Grosso do Sul e a gente espera poder, com isso, estar contribuindo com a mulher sul-mato-grossense. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você acompanha essas e outras reportagens no canal do YouTube da Casa de Leis. É só pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição do Jornal Parlamentar.